Toda quinta-feira a gente bate um papo super legal aqui com o pessoal da Clínica Salute. O Dr. Cristiano, a doutora Caroline sempre trazem informações muito interessantes para nós sobre assuntos diversos. E aí, nas últimas semanas, o Dr. Cristiano tem participado conosco aqui, ele que é cirurgião plástico, falando sobre a prótese de mama. E é sempre um assunto que traz muitas dúvidas. E aí, por isso, a gente vai repetir o tema hoje, né, Dr. Cristiano? Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Vocês me desculpem a roupa aí, tô com uma roupa diferente, que eu tô na cidade mais fria do Brasil hoje. Coisa boa. Mas a gente vai fazer a entrevista daqui hoje. Tá bom, doutora. A gente agradece eu tirar uns minutinhos aí para falar com a gente, para esclarecer o pessoal aqui. Toda quinta-feira a gente trazendo dicas muito bacanas. Doutor, então, como a Maria disse, né, a gente vem falando aí de prótese de mama já há algumas semanas e aí não param de chegar perguntas, pessoal, as mulheres curiosas para saber mais sobre o assunto. Inclusive, você que tá ouvindo a gente, quer mandar pergunta, tem dúvidas sobre silicone, prótese de mama, nosso WhatsApp é o 996551027, o doutor Cristiano responde, hein? E aí eu vou te passar aqui a primeira pergunta, doutor. Quem mandou pra gente na semana passada foi a Fabiana Martins. Ela mandou aqui uma pergunta querendo saber se ela pode dirigir depois de fazer o implante aí, né, de colocar fazer a cirurgia, de colocar a prótese de silicone, doutor. Eu acredito que ela perguntou isso, Leandro, porque está muito na moda uma cirurgia que chama, um processo que chama Fast Recovery, que é recuperação rápida, tá? Então, quando a gente utiliza essa técnica de Fast Recovery, a paciente pode voltar a dirigir mais rápido. Mas essa técnica também não são para todas as pacientes, né? Existem pacientes que se beneficiam da técnica do Fast Recovery, que é quando a gente faz um sutil interno com uma alça muscular para segurar bem essa prótese. Mas tem pacientes que não se beneficiam dessa técnica, e a técnica subfacial ou totalmente submuscular é melhor e propicia resultados mais agradáveis à paciente. Então, sim, é possível voltar a dirigir rapidamente quando a gente usa a técnica Fast Recovery, e quando não usa, eu tenho liberado cada vez mais cedo as pacientes. No máximo, um paciente com 1 mês, ela vai estar voltando a dirigir, tá bom? Certo, doutor Cristiano. E aí uma outra pergunta que chegou aqui para nós, uma adolescente, ela não se identificou, não mandou o nome, mas ela perguntou se pode colocar prótese de silicone com 16 anos. Então, normalmente, tá? Eu tenho algumas pacientes que eu sigo, que são mais jovens e que querem colocar prótese de silicone. A gente solicita para que aguarde pelo menos até os 17 anos, idealmente com 18. Por quê? A gente deseja que o desenvolvimento da mama esteja completo, para depois a gente medir bem o volume e colocar. Porque imagina se eu coloco nessa paciente de 16 anos uma prótese de silicone e depois ela ainda tem mais 2 anos que a mama dela pode crescer. Ou seja, pode ficar maior do que realmente ela queria, ou ficar um tamanho exagerado. A gente sabe que na maioria dos casos não é isso que acontece, né? A mulher tem um desenvolvimento da mama mais precoce, mas sim, existem casos que a mulher ainda tem um desenvolvimento da mama após os 16 anos. Então, o recomendável é após 17 anos, idealmente próximo aos 18 anos. Tá certo, doutor. Tem uma outra dúvida que a gente sempre responde aqui no programa Mais Catalão. A gente já te perguntou diversas vezes, mas é uma pergunta recorrente aqui, viu, doutor? Toda vez que a gente fala sobre prótese, chegam muitas perguntas relacionadas a esse tema, que é em relação à amamentação com a prótese. O ideal é esperar a gestação? É possível amamentar com a prótese? Qual o formato, né, mais indicado para conseguir amamentar? O senhor pode esclarecer mais uma vez para nós sobre isso? Claro, não, essa dúvida ela é recorrente e é muito importante a gente abordar mais de uma vez mesmo, porque eu recebo demais os pacientes me perguntando isso: doutor, espera a amamentação, depois eu ponho a prótese, eu coloco agora. Então, assim, gente, para ficar bem claro mesmo, a prótese não interfere em nada com a amamentação, certo? Os únicos casos que a prótese interfere na amamentação é quando a gente tem que fazer retirada do tecido mamário. Ou seja, nós temos que
cortar a mama, aquela cicatriz em T ou aquela cicatriz vertical. Aí pode ter alguma interferência, tá? Mas na prótese de mama convencional, onde a gente faz o cortinho ou pela axila ou embaixo da mama, não tem interferência nenhuma na amamentação. Essa prótese vai ficar separada da glândula mamária, ela não interfere na produção de leite e a paciente vai amamentar normalmente, tá? E até um ponto de dúvida. Doutor Cristiano já participando com a fala, gente. Será que eu ponho a prótese antes? Doutor Cristiano, cortou a sua conexão. Doutor Cristiano, cortou a sua conexão. Repete a última frase pra gente que a gente perdeu o raciocínio. Tá, então assim, na prótese convencional, quando a gente coloca ou por baixo da mama ou pela axila, só aquele cortinho de 3 a 4 centímetros, não tem interferência nenhuma na amamentação. Tá? A prótese fica totalmente separada da glândula e não interfere na produção de leite, não interfere na amamentação de maneira nenhuma. Quando interfere é quando a gente faz cortes na mama, quando precisa reduzir a mama, quando precisa tirar um excesso de pele na mama. Aí sim pode ter algum grau de interferência, mas de maneira geral não interfere em nada, tá? A colocação simples do silicone na amamentação. Outra dúvida, doutor Cristiano, é sobre o pós-cirúrgico, né? Se é muito dolorido. Eu particularmente, né, que tenho amigas que já colocaram a prótese, relatam sobre a questão de, às vezes, na hora de lavar o cabelo, tem um pouco de dificuldade, precisa de um certo cuidado. Como que fica essa questão do pós-cirúrgico? Tem mulheres que temem muito, temem mais o pós-cirúrgico do que a própria cirurgia, né, doutor? Sim, tem muito isso, sim. As pessoas às vezes chegam no consultório, porque minha amiga colocou e doeu demais, e a minha outra amiga colocou e não doeu. Então, isso varia um pouco. Com a técnica adotada, quando você coloca embaixo do músculo, a tendência é de dar um pouquinho mais de dor, tá? E varia também com um pouquinho do cuidado na hora de fazer a cirurgia. A gente tem bastante rigor, assim, de não machucar os tecidos, né? E um terceiro fator que altera isso é a sensibilidade do paciente, que eu acho que esse é o maior dos fatores, tá? Tem paciente que a gente faz a mesma técnica e ele não sente absolutamente nada. E tem outros pacientes que já referem um pouco mais de dor. Mas, de toda forma, a gente tem analgésicos e com os usos dos remédios, dos analgésicos, é muito tolerável. Então, a dor não é um fator limitante para quem quer fazer a cirurgia. Ela é totalmente tolerável, né? Alguns sentem mais, outros sentem menos, mas com analgésico a gente consegue controlar muito bem a dor. Então não é para ter medo da dor da cirurgia da prótese de mama, porque é uma dor leve, tá? Que com analgésicos fica bem controlado. Tá certo, então. Doutor, outra pergunta que chega, e chegam muitas, e na semana passada, semana retrasada, chegaram muitas sobre isso, que é a pergunta de $1 milhão, a pergunta que todo mundo quer saber. Eu não sei nem se o senhor pode responder, ou pelo menos dar uma dica, sobre valores, doutor. As mulheres querem saber quanto fica em média, ou sei lá, alguma dica que o senhor possa dar sobre uma prótese de mama. Olha, não, essa é muito recorrente mesmo. O que a gente pode falar, Leandro, sim, dar uma ideia das próteses de mamas. Por exemplo, a prótese em si, né, o implante em si. Hoje a gente tem mais de 13 implantes que são autorizados para a gente usar aqui no Brasil. Mas eu vou ser bem sincero, desses 13 que vale a pena e que tem uma boa qualidade, eu citaria 4, tá? De 13 eu salvaria 4. Essas próteses, essas 4 próteses, né, eu tenho preferência por uma especificamente, mas dessas 4 próteses o preço não varia muito. Um par de implante de prótese mamária hoje fica entre R$2.000 a R$2.500, uma boa marca, tá? Uma boa marca de par. Se você pegar um implante, você acha no mercado implantes de silicone até por R$800, R$900, mas não vale a pena. São marcas ruins, que são autorizadas para serem usadas, mas na minha opinião são marcas ruins, que eu não aconselho nenhum paciente colocar aquilo dentro do corpo, tá? Então, um par de implantes, você já se programa para gastar entre R$2.000 a R$2.500. A cirurgia, hospital, anestesista, né, equipe cirúrgica, é um pouco difícil a gente dar um valor, porque varia muito. Vai fazer um pouquinho de barulho agora, gente. Vamos esperar só um pouquinho. Eu estou num campo aqui, mas a gente continua a entrevista. Espera só um pouquinho, vamos tocar de lugar aqui, ó.
Tranquilo, doutor. Sem problemas, doutor. Eu acho que vai melhorar Senhor... pra cá agora. O senhor estava falando com a gente Essa pergunta dos é importante, valores. essa todo mundo tem que saber. Estão me ouvindo bem? Tudo bem, vamos lá. Tranquilo. Vamos lá. Então, ó, aí esses valores de cirurgião, hospital, anestesista, variam bastante, tá? E dependem se a gente vai colocar só o silicone, só a prótese de mama, ou se a gente vai tirar a pele. Porque quando a gente tira a pele, reduz, a prótese dá um pouco mais de trabalho. Então a cirurgia tende a ser um pouquinho mais cara porque dá mais trabalho para o cirurgião, tá? É muito variável, tá? Mas, por exemplo, um implante mamário simples, aqui na nossa região, fica mais ou menos, o que eu vejo os profissionais cobrarem, tá? Mais ou menos, com prótese, com tudo, algo em torno, vamos dizer assim, de R$10 mil, mais ou menos 2 mil. Tem gente que cobra entre 8 mil e gente que cobra entre 12 mil. Então, mais ou menos isso, não é para fugir muito disso, um implante de silicone simples, né? E se for com pexia, que a gente fala, com retirada de pele, sobe um pouco mais esse valor, e aí depende do tamanho da mama. Mas pelo menos as pessoas já conseguem ter uma ideia. Isso, hoje em dia, sabe, Leandro, se a gente colocar no Google, isso aparece alguns valores, então, para os pacientes terem uma noção. E acaba variando com a experiência do cirurgião. O cirurgião que tem um pouco mais de experiência, ele acaba cobrando um pouco por essa experiência, porque é a prestação de serviço dele, sabe? Então, acho que dá para, pelo menos, dar uma ideia para os pacientes. Doutor, acho que essa dúvida está esclarecida aí para as nossas ouvintes que queriam saber mais ou menos a média de valores, né, para fazer o implante, né, colocar, então, o famoso silicone. E aí a gente queria, doutor, antes de encerrar, que caso alguém tenha alguma dúvida, né, ainda sobre esse tema, que o senhor deixasse os contatos do senhor para que o senhor possa esclarecer as dúvidas e trazer mais informações para a gente. Doutor Cristiano? Voltou a conexão? Voltou. Conexão. Seus contatos, doutor, quem quiser bater um papo com o senhor. Os meus contatos, então, vamos lá. Na Clínica Salute, tá? Que fica na Rua Estreita. O telefone lá é o 3441-2034. E o mais fácil de achar para falar direto com a gente no WhatsApp é pelo link da bio do Instagram. Instagram, @clinica.salute. Você vai direto no link da bio, clica lá, o WhatsApp da plástica. E aí você consegue falar com a gente lá. Tá certo, então, doutor, a gente agradece a sua participação nessa quinta-feira, de longe de hoje, né, doutor? Mas sempre aqui conosco, esclarecendo as dúvidas. Conseguimos. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação. Quinta-feira que vem nós nos falamos novamente, tudo bem? Tudo bem, quinta-feira que vem já estarei aí em Catalão e a gente fala com mais calma. Certinho, Combinado, um abraço, então. doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço, tchau, tchau.